E aí, pessoal, hoje vamos falar de esportes. Hoje o nosso convidado é o Diego Stefani, que é o professor de esportes do IGOD e também é especialista em direito desportivo. Só esperar a galera começar a entrar aí pra gente começar a nossa live. Murilo entrou. Boa noite, Murilo. O Diego já tá aqui, já vou fazer o convite para ele. Boa noite, Diego. E aí, tudo bem? Boa noite, Dani. Como é que vai? Tudo em ordem Tu- por aí? Tudo certo. Só esperar mais o pessoal entrar aqui que a gente já começa, tá? Combinado. Tá bom, então. Só para explicando para quem já está na nossa live, a gente vai até às 7h45. Até às 7h40 a gente fala sobre o tema e os 5 minutos finais a gente deixa para as considerações finais. Combinado. Tudo certo. A gente falar um pouquinho de jogos, de videogame, de computadores, enfim, de todas as plataformas possíveis e imagináveis aí que a gente tem à disposição. Algo mais leve, né? Em meio a tanta coisa pesada que está rolando. E que, querendo ou não, é parte de um crescimento, Sim, contrário à pandemia, né? a gente vai falar disso hoje, inclusive. Uma das poucas coisas que cresceram na pandemia, né? Sim, exato. Uma das poucas coisas, uma descoberta que vai, com certeza, irá trazer uma mudança muito grande em vários mercados que estão ligados aos jogos. E isso aí a Uhum. gente vai delimitar ao longo da nossa fala. Tá bom, agora já são 7h02, Diego, já estamos com um número bom. Para a gente começar, então, Sim. eu queria que você se apresentasse ao pessoal, antes da gente ir para o assunto. Certo. Bom, sou o Diego Stefani Buquerque, advogado. Poucos sabem dessa situação, mas eu fui aluno do curso de desenvolvimento de jogos eletrônicos da Unibratec em Recife. Então, antes de iniciar minha vida jurídica, eu acabei aprendendo um pouco sobre o desenvolvimento de jogos eletrônicos, design gráfico e situações desse sentido. Na época em que eu comecei o curso, meados de 2007, ainda era uma percepção os jogos de celular e a melhora dos jogos que a gente tinha naquele instante. Então, hoje é a conclusão daquilo que eu poderia ter começado naquela época, mas preferi seguir a carreira jurídica. Aí, nesse sentido, na carreira jurídica, eu sou especialista em direito esportivo, estou concluindo minha pós-graduação em docência no ensino superior, sou, com muito orgulho, diretor jurídico da nossa instituição, o Instituto Grande de Direito Esportivo. Também sou subprocurador-geral do Tribunal de Justiça Desportiva do Estado de Goiás, e futebol. Sigo como professor da disciplina de esportes do curso de gestão de futebol do IGODD e também professor da disciplina de esportes da pós-graduação, que também será realizada pelo IGODD. O Diego mandou aqui, eu até falei, 45 minutos só, só falando todas as funções, né, que ele desempenha. Então, para a gente entrar no assunto mesmo, antes eu te agradeço muito por ter aceitado o nosso convite. Eu Eu que queria, agradeço. eu queria que você começasse explicando para o pessoal, porque ainda é um mundo bastante novo, assim, né, apesar de estar numa crescente, mas é bem novo. O que que são os esportes? Bom, o esporte, num sentido literal, nada mais é do que o esporte eletrônico, a competição oficial dos esportes eletrônicos. Ou seja, você pegar aquele jogo de videogame que você mais gosta, ou jogo de computador, ou jogo de celular, e levar aquilo a uma seriedade de competição. Você vai competir usando o jogo determinado como plataforma de competição. Então, o esportes, por ser isso e por dar essa amplitude, você acaba se tornando um atleta de várias modalidades esportivas eletrônicas. Então, por exemplo, eu gosto dos esportes reais, basquete, futebol americano, dentre outros esportes que existem aí, que são os mais conhecidos e os mais jogados. Eu posso jogar esse esporte profissionalmente pelo videogame, pelo computador e pelo celular. A grande maioria dos jogos hoje que admite competição eletrônica ou encontro ou competição online, geralmente tem competições profissionais dotadas de bons regulamentos, de boas organizações e de boas premiações. E isso vem crescendo com maior frequência
desde os anos 2000, que é algo que a gente vai detalhar. Mas, basicamente, essa é a definição de esportes. É a competição voltada ao esporte eletrônico, são os jogos. Pois é, e por ser eletrônico, a gente pode dizer que se encaixa como esporte? Como que fica isso? É uma polêmica. De fato, é uma polêmica. Eu até trouxe aqui um conceito mais moderno, a gente tenta trazer as situações mais modernas. Sempre se conceituou o esporte como alguma atividade de vigor físico, né? Relacionada ao físico, aquele máximo aplicado nos físicos das pessoas. Então, o Valdir Barbante, ele tem um conceito que ele adapta isso aí. Ele não coloca só a situação do vigor físico, porque ele entende uma outra situação. Olha só. Esporte é uma atividade competitiva institucionalizada que envolve esforço físico vigoroso, e aí ele condiciona, ou o uso de habilidades motoras relativamente complexas por indivíduos cuja participação é motivada por uma combinação de fatores intrínsecos e extrínsecos. Então, isso é o que gera hoje, talvez, o próprio conceito do esporte. É esporte ou não é? Mas não tem vigor físico. Por que é esporte? Justamente por isso. Essa habilidade motora do atleta de esporte, de poder trazer para a tela, para a ponta dos dedos, para as mãos, a habilidade suficiente de controlar toda aquela situação, profissionalmente falando. E quando eu falo de profissional, eu falo de dedicação, horas de treino diárias, para quando se chegar numa competição oficial, o esporte ele pode ser individual ou coletivo, ele ou o seu time ter estratégias, além de você ter que saber jogar o jogo, você tem que desenvolver estratégias para que você chegue ao melhor resultado e vença. E isso, claro, baseado em atividades motoras. Logo a gente vai dar uns exemplos aí de jogos que estão na melhor condição, né? São os mais jogados atualmente. Então, colocando essa condição psíquica também dos jogos, eu entendo que sim, é um esporte, pode se considerar como um esporte, mas ao invés de trabalhar a parte física, trabalha também a cuca, né? O que é muito importante e também é um desenvolvimento muito interessante. Às vezes o intelectual é deixado de lado, né? Deixa eu só interagir aqui com as pessoas que estão participando. O Igor Godoy, falando que você é uma pessoa do bem e muito capacitada, mandando um abraço, falando para quando for a Caldas, está à disposição. O Igor que está participando da nossa live. Um abraço para ele também. Para o grande amigo que a gente fez em Caldas. O Dr. Paulo Henrique Pinheiro também, aqui participando da nossa live. O Noi FPJ, não sei exatamente como fala, disse lindo. Muita interação aí dos nossos participantes. Mas aqui, continuando o nosso assunto, só falando pro... xadrez é o mesmo princípio do esporte. O Douglas Barros, eu acho, falando aqui. Sim, podemos considerar. Até porque é o seguinte, existe uma outra conceituação, que inclusive é o COI, Comitê Olímpico Internacional, ele não considera, por exemplo, o automobilismo como um esporte, porque ele entende que a máquina pode influenciar no resultado final, né? Não é uma condição igualitária ter a mesma máquina no automobilismo para todos os competidores, ou pelo menos não é comum. Então isso, em tese, não entraria como um esporte, porque você depende da máquina para ter o melhor desempenho, e sua máquina pode mudar o seu desempenho. Já no caso dos esportes, a plataforma é a mesma para todos, assim como no xadrez. A plataforma é a mesma para todos. Você tem que desenvolver a sua melhor técnica. Então, até mesmo analisando pela situação imposta pelo COI, a gente pode entender, e eu já te afirmo que nós não vamos demorar a ter uma Olimpíada com algum tipo de esporte em sua grade, né? Como um esporte propriamente dito. Isso não vai demorar, pode ser muito em breve. Digo isso porque as próprias competições universitárias, inclusive a gente tem uma federação goiana que atua muito bem nisso, ela tem um jogo, que é o League of Legends, hoje um dos grandes jogos aí que vem sendo jogados em equipes de 5 pessoas, precisam ser desenvolvidas estratégias. Esses jogos, eles estão já aparecendo nessas competições universitárias.
e tanto local quanto nacionalmente falando. Então, muito em breve aí a gente vai ter esse conceito de esporte eletrônico nas Olimpíadas. Não acredito que vai demorar. Os esportes são jogados por videogame? Olha, alguns sim, outros não. A plataforma principal hoje que a gente tem para jogos, aí eu já trago profissionalmente falando, são os jogos de computador. Então, nós temos uma gama de jogos. Perdão. Até trouxe aqui uma situação para mostrar para vocês. Dentre os principais, ou pelo menos os 10 principais, os 10 são jogados por computador. Então, são por situações até mesmo de um melhor maquinário, do qual você precisa ter um melhor desenvolvimento do jogo, digo, de performance mesmo, de software e hardware, acaba que o computador é a saída principal para você jogar esse jogo com mais... Você tem a garantia que a máquina vai funcionar e que você vai desenvolver o seu melhor resultado, né? Então, como o maior exemplo hoje, acho que até a título de premiação, a gente pode colocar o Dota 2, que é um jogo gratuito, né? Você pode fazer compras no aplicativo do jogo, enfim, para situações específicas, mas em geral é um jogo gratuito, e que hoje a sua premiação do campeonato internacional, vamos dizer assim, a Copa do Mundo do Dota, ela ultrapassa e muitos campeonatos de futebol, por exemplo, de muitos lugares do mundo. Então, o computador hoje traz essa oportunidade, mas nós temos sim competições de esportes voltadas para o videogame. Por exemplo, nosso foco, a gente acaba tendo, por estar no Brasil, um foco no futebol. Então, as principais competições de futebol no videogame, que são feitas pelos jogos FIFA e Pro Evolution Soccer, são feitas no videogame. Tem alguns outros jogos de videogame também que trazem essa situação de jogos profissionalmente falando. E também temos jogos agora de celular, que são desenvolvidos para competições oficiais e com premiações oficiais. Temos alguns exemplos, mas acho que o principal hoje aí que está na moda, vamos dizer assim, é o Free Fire, que tem competições também muito bem organizadas. O Matheus Alves, assessor do Vila Nova, que assistindo nossa live, ele fez uma pergunta que seria até o nosso próximo assunto mesmo. Ele perguntando aqui, peraí que subiu a pergunta dele aqui, qual que é o processo para alguém se profissionalizar em algum esporte? Especificamente por alguma das modalidades? Essa foi a pergunta, especificamente. Tá certo, vamos lá. Em relação ao atleta em si, não foge muito, vamos traçar aqui um comparativo com o próprio jogador de futebol. Não foge muito a um atleta de futebol que tem aquele sonho, eu jogo futebol na escolinha, eu jogo futebol com os amigos e quero ver o futebol e quero virar um jogador de futebol profissional. Não foge muito a essa regra. Primeira coisa que você precisa ter é a plataforma que você vai usar, a plataforma, digo, o próprio computador, ou o Xbox, ou o PlayStation 4, ou o Nintendo Switch, ou o próprio celular. E você precisa ter habilidades naquele jogo que você gosta. Então, por exemplo, eu particularmente não gosto dos jogos estilo MOBA. Então eu não gosto de jogar o Dota, não gosto de jogar o League of Legends, mas eu gosto de jogar jogos como, por exemplo, o Counter-Strike e os jogos de futebol. Então, se eu já tenho uma afinidade com aquele jogo, eu posso desenvolver minhas habilidades nele. E desenvolvendo essas habilidades, você tem um contato, acaba tendo um contato com amigos, ou hoje, né, que ficou muito mais fácil isso, você joga online e você desafia as outras pessoas, você monta o seu time em caso de jogos de equipe. O futebol, por exemplo, dá a oportunidade de você jogar sozinho, ou então até mesmo com a equipe de 11 pessoas. Isso é uma das novidades que a gente está tendo agora. Então você vai desenvolvendo essas habilidades. E percebendo que essas habilidades suas estão desenvolvidas, assim como no futebol ou qualquer outro esporte de qualquer outro tipo, você pode buscar, galgar voos maiores. Então, você pode entrar em competições online que são muito mais fáceis e acessíveis para você participar do que, por exemplo, campeonatos de futebol. E você, com essas competições, perdão, com
competições eletrônicas ou competições, até mesmo aqui em Goiânia a gente tem boas organizações competitivas. Com essas competições você vai se desenvolvendo, fazendo classificatórias para nacionais, pode desenvolver esse trabalho. E desse trabalho seu, e a gente tem exemplos de atletas, até mesmo aqui em Goiás, que com o próprio talento nos dedos, ele consegue patrocínios, ele consegue locais, ele consegue estrutura para poder jogar e treinar. Então tem atleta que tem patrocínio de videogames, computadores, televisões, monitores, fones de ouvido, para viagens, uniformes, enfim, tudo. É como se fosse realmente um atleta de futebol. Eu gosto de usar muito essa comparação, porque ela é clara tão quanto o atleta de futebol. Então, tudo aquilo que o atleta de futebol tem como possibilidade de alavancar sua carreira, o atleta de esporte, seja em qual jogo for, desde que exista uma competição para esse jogo, ele tem, na minha visão, muito maior. O Matheus falando aqui, então, que vai virar atleta de FIFA. E agradecendo. Matheus, não é difícil. Desculpa, Dani, a gente se empolga mesmo com o tema. Não é difícil. Eu, particularmente, não gosto de jogar o FIFA. Questões de preferência. Eu sempre joguei o concorrente, o Pro Evolution Soccer, desde muito tempo. Mas tenho total consciência que hoje o FIFA tem muito mais mercado e as competições são muito maiores que a do PES, né? Mas para você jogar o FIFA profissionalmente, assim como o Murilo do Vila Nova já fez aquela competição no Vila Nova, que eu achei super pertinente e interessante, você pode alcançar voos maiores. Hoje a gente tem federações de futebol digital em Goiânia, tem a Federação de Futebol Digital, que ela te dá essa oportunidade de você se afiliar, de te mostrar como funciona as classificatórias para os regionais, para os nacionais, e te fazer essa projeção. E, claro, manter seu jogo online, desafiando as pessoas do Brasil e de fora do Brasil. E falando ainda nisso, os esportes são considerados profissionais no mundo e também aqui no Brasil, Diego? Como é que é? Olha, a gente precisa separar essa questão em dois aspectos. Primeiro, na profissionalização em si. O que é a profissionalização em si? Se aqueles organizadores dos e-sports, eles estão organizados de uma maneira profissional, e a questão legal, se legalmente isso se existe alguma lei que traz uma regulamentação disso, né? Em relação ao profissional do desenvolvimento das competições, me perdoem as federações e confederações, mas os esportes estão dando show de organização. Porque mesmo diante de uma pandemia, isso até entrando no nosso assunto principal, mesmo diante de uma pandemia, eles têm mostrado organização de concentrar as equipes profissionais em alguns lugares do mundo em que eles possam jogar online sem haver um prejuízo da distância. As organizações de campeonatos que são feitas, as tabelas construídas, as regras, tudo isso que envolve a competição em si, as próprias equipes e suas organizações têm demonstrado um profissionalismo imenso. Até mesmo nas suas transmissões, nos fãs, na organização em si como um todo, né? Então, só para citar um exemplo, a gente teve agora um jogo online, né, até porque a gente não pode ter presença física, do jogo Counter-Strike. E esse jogo foi entre as duas principais equipes brasileiras, que é o MIBR, que é uma galera mais velha, mais old school aí no Counter-Strike, uma galera que já está há mais tempo, e o Fúria, que é um time também só de brasileiros, mas de uma galera mais nova, que o mais velho tem 26 anos. E esse confronto entre as duas equipes, só em um canal do Twitch, que hoje é Twitch, que é uma plataforma online de streaming, né? Teve 370 mil pessoas assistindo simultaneamente, sem contar as outras diversas plataformas que também transmitiam o evento simultaneamente. Então aí você tem pelo menos 1 milhão de pessoas assistindo simultaneamente aquela partida de Counter-Strike, em que cada um estava na sua casa ou no seu centro de treinamento, jogando. E aí, entrando também nessa questão do profissionalismo, geralmente as equipes de esportes, como são equipes de futebol, de basquete, de vôlei, elas têm seu próprio centro de treinamento, têm suas próprias regras contratuais, têm seus próprios atletas, elas compram atletas, elas vendem atletas, elas têm seus contratos, suas multas rescisórias, elas têm seus padrões de treinamento, seus padrões de conduta. Então, tudo isso, todo esse profissionalismo visto no esporte, ele foi trazido também para os esportes.
E isso mostra profissionalismo do lado do esporte em si. Tanto é, e o que ajuda isso por exemplo, se eu tenho um campeonato de FIFA, ou um campeonato de PES, ou um campeonato de Counter-Strike, geralmente quem administra esses campeonatos são as próprias desenvolvedoras dos jogos. Então a Valve administra do Counter-Strike, a EA Sports administra do FIFA, a Konami administra do PES, e isso facilita muito, porque como é a própria empresa que produz o jogo, ela sabe a capacidade daquilo que ela produziu. Isso facilita muito no próprio desenvolvimento profissional da situação. Legalmente falando, nós já temos vários países que têm regulamentado essa questão dos esportes, o que não é difícil de se fazer. Tanto é fato, também separei aqui para nosso conhecimento, que hoje nós temos duas principais propostas no Brasil para que seja adequado os esportes no país, que sejam regulamentados. O primeiro deles, e o mais antigo, existe uma PL antiga de 2017, feita pelo deputado federal João Henrique Holanda Caldas, PSB de Alagoas, que inserir um quinto inciso no artigo 3º da Lei Pelé para definir o que é esporte. E ele cita na sugestão de colocação lá na Lei Pelé, que é o desporto habitual a ser entendido jogos eletrônicos transcorridos, individual ou coletivamente, contra a máquina ou em rede, como também a competição entre profissionais e amadores do gênero. Você pode ver que o legislador, ele também traz esse conceito de atleta profissional de esportes para dentro, ele quer trazer para dentro da Lei Pelé. Ou seja, nós teríamos aí, se regulamentado isso aqui, depois do jogador de futebol, a segunda categoria verdadeiramente profissional de atletas no Brasil. Mas também tem uma legislação também em votação, essa está no Senado, a 383 de 2017, que ela é elaborada pelo Roberto Rocha, do PSDB do Maranhão, que para mim é a mais interessante. É uma lei específica para tratar dos esportes. E ele traz conceitos muito parecidos com o da Lei Pelé, que você pode tratar, que você trata do desporto educacional na questão dos esportes, o desporto de participação, bem como outras definições de desporto e até mesmo de formações profissionais, só que na classificação dos esportes. Penso que isso é muito interessante e a gente precisa avançar nesse ponto, porque os atletas de esporte eles demonstram cada vez ser tão profissionais quanto os atletas de modalidades físicas em geral. Pois é, e aprofundando um pouco mais nisso, em relação às contratações, como que funciona legalmente? Por exemplo, uso de marcas, uso do direito de imagem, já existe algo que define isso? Em que pé está? Olha, no Brasil não. Oficialmente, para se tratar especificamente dos esportes, ainda a gente não tem uma regulamentação específica para os esportes, como, por exemplo, o jogador de futebol tem, como multa rescisória, 60% do seu salário tem que ser por carteira assinada, 40% por direito de imagem, pode ser por direito de imagem, enfim, a gente ainda não tem essa consciência legal do que se trata isso. Mas a gente pode fazer por assimilação, que é o mais correto, a gente trata isso como um contrato de trabalho, seja regido pela CLT, ou seja um contrato civil de prestação de serviço, normalmente eu não vejo problema nenhum nisso. O que se tem o costume de fazer e o que acontece é que sejam dados fundamentos parecidos com o próprio contrato do atleta de futebol. Então, por exemplo, um time do Brasil hoje, o IBR, eu só não me lembro o valor exatamente, mas ele dispensou um argentino que fazia parte do 5, né, que era a composição principal, e contratou um outro brasileiro, que é o conhecido como Alencar. O engraçado dos jogos eletrônicos, só fazendo uma linha, é que cada um é conhecido pelo seu nickname, e não pelo seu nome comum, né, pelo seu nome próprio. Então, assim como o futebol tem um apelido, é quase que obrigatório você ter um nickname ou um apelido nos jogos eletrônicos. Então, o TRK, que é o Alencar, ele foi contratado pela MBR, ela pagando uma multa rescisória de $500 mil para a equipe anterior dele. Então, a gente tem essas condições contratuais de rescisão também, igual acontece no futebol. O que a gente não tem mesmo é uma regulamentação específica do tema, mas que muito em breve vai sair, e que também as equipes já profissionalmente demonstram esse respeito a cada atleta e a cada instituição. Isso eu acho muito interessante.
O Douglas Barros, Diego, fez uma pergunta bem interessante. Ele falou, o esportes pode ser considerado mais justo, já que o esporte prega a parte não física, no caso, mas assim, o intelecto? Pode ser considerado mais justo por isso? Pode, mas, até parafraseando um grande amigo que fez uma palestra de esportes também por IGODD, não acontece sempre. Inclusive, a gente está tendo um possível problema por conta dos campeonatos estarem sendo jogados online, cada um na sua casa ou no centro de treinamento, que pode mostrar que às vezes isso não é tão correto. A gente tem uma definição aqui em Goiás do doping digital. Esse doping digital, assim como um atleta, seja de qualquer modalidade do atletismo, de esportes em equipe, ele se dopa para poder buscar um melhor desempenho, o atleta digital também pode fazer isso. Existem softwares, ou popularmente conhecidos programas, né, de computador, que você pode dar um ganho na sua qualidade de jogo. Então, até colocando essa questão mais recente aí, nós estamos tendo um problema. Claro, eu não posso afirmar nada, mas existe um time de Counter-Strike que, aproveitando esse momento de estar jogando dentro de casa, sugere-se que eles estão usando um software para poder liberar a mira do jogo. Counter-Strike é um jogo de tiro, né, que são duas equipes, terroristas contra terroristas, e que essa mira vai diretamente na cabeça do adversário, eliminando ele mais rápido. Então, existe esse problema. Ah, Diego, então você está me dizendo que é igual um esporte comum. Infelizmente, a gente é sujeito a isso. Se a competição hoje fosse física, presencial, e elas são feitas em estádios e ginásios, como são os tradicionais esportes, e lotam, esses jogadores estariam jogando, provavelmente, todos eles, em máquinas idênticas e isentas de qualquer instalação de software estranho. Então, nesse ponto, a gente poderia dizer que as competições presenciais trariam mais segurança, mas mesmo assim não é 100% garantido. Mas pelo fato de cada atleta hoje estar jogando na sua casa ou no seu local de treinamento, ou na sua sede, no seu CT, enfim, o que seja melhor para falar, existe essa grande possibilidade, porque cada um está no seu computador. Isso também interfere até mesmo no desenvolvimento da sua máquina. Num recente jogo também, inclusive entre as duas equipes brasileiras, nós tivemos a queda de um jogador. O computador dele deu um problema e a internet dele deu um problema, ele estava num local isolado dos demais, e ele caiu daquele jogo. Então, e isso no meio do jogo. Então, houve-se uma discussão, o problema não é do outro time, ele caiu porque ele está com um computador ruim. Mas virtual. Tipo isso. Mas aí utilizou-se, o que eu achei muito interessante, da questão do fair play, cancelaram aquele round específico, aguardaram o atleta voltar. Então, a gente tem também tanto a condição do doping, no caso digital, quanto a condição do fair play também nesses jogos online. Então a gente está descobrindo coisas, até mesmo nesse período de pandemia, que a gente pode assemelhar muito ao esporte. A gente encaixa os conceitos de esporte, todos eles aí, por causa dessas situações. E boa pergunta. O Douglas Barros aí, obrigada pela pergunta. Uma outra coisa que a gente quer falar, que até nós conversamos anteriormente, é sobre o fato dos esportes terem ganhado uma grande proporção agora neste período da pandemia, né? Você pode explicar um pouco melhor sobre isso, como que está agora o cenário? É a principal motivação hoje da nossa conversa. O interessante é que ainda não existe nenhuma pesquisa que comprove tal situação. Né? Não existe pesquisa que fala, olha, teve um aumento de tantos por cento, ou teve um aumento disso, do período tal a tal. A gente só pega números parciais, como, por exemplo, as próprias transmissões da Twitch TV, que é aquele site da internet de streamers, que geralmente se tem as competições eletrônicas trazidas para ele, para que sejam transmitidas naquele site específico. Especificamente sobre esse período de pandemia, o que a gente tem percebido é um aumento esmagador de visualizações de tanto competições ao vivo, quanto de competições gravadas, enfim, vídeos, etc. Isso é notório, tanto é que o maior streamer do Brasil hoje, o Gaules,
ele atingiu recordes, inclusive, do mês dos primeiros 6 meses do ano. Acho que foi isso, eu vi essa pesquisa recente. Se eu estiver errado, alguém pode me corrigir. Ele foi o segundo maior streamer do mundo, só reproduzindo jogos. Então, isso já é uma conquista dos jogos eletrônicos. O segundo ponto é que, como cada um está na sua casa e essa quarentena não permite que a gente saia, seja para qualquer lugar for, a gente tem que fazer alguma coisa. E aqueles que são amantes dos esportes eletrônicos, que jogam videogame, além de jogar, eles também acabam assistindo aqueles que são a referência na situação. Isso também tem aumentos significativos. Outro ponto interessante, e isso já é experiência por conta própria e também por relatos de amigos. Está faltando no mercado peças de computador de desenvolvimento da máquina para jogar os jogos eletrônicos. Estão faltando videogames. Detalhe, nós tivemos um aumento expressivo do dólar. Isso não foi fato impeditivo para que as pessoas adquirissem seus videogames, seus computadores, etc. E você percebe isso mesmo. A quantidade de pessoas online é muito maior. A quantidade de pessoas à disposição para jogar um jogo que você gosta é muito maior. Servidores cheios. E as desenvolvedoras de jogos lançando, o que a gente chama de DLC, ou expansões, para que haja maior interação entre essas pessoas. Recordes de download de aplicativos, que antigamente a gente tinha só o MSN. Hoje, esses aplicativos de contatos simultâneos, inclusive por voz, que ficam em segundo plano no computador ou no videogame, existem recordes de downloads desses aplicativos. Os amigos estão realmente se juntando online para poder jogar seu jogo preferido. E isso também pode ser medido porque foi lançado recentemente um jogo chamado Valorant. Esse Valorant ele é um jogo com formato parecido com Fortnite, Counter-Strike, esses jogos desse gênero. E mesmo com o lançamento, um pouco antes da pandemia, mas que enfrentou seu principal crescimento dentro da pandemia, teve um número de jogadores em crescimento expressivo, chegando na casa dos milhões facilmente, inclusive com a produtora do jogo já desenvolvendo competições oficiais online, devido ao sucesso trazido. Então você pode ver que esse mercado, o nicho, ele não é só para aqueles esportes clássicos ou para aqueles jogos clássicos, né? Ele traz também a oportunidade para aquele jogo lançado, que é novidade no mercado, ele ser querido também pelos jogadores das diversas situações. Isso realmente é o que a gente tem percebido. E isso, querendo ou não, vai chegar no jurídico. Inclusive, Dani, até pegando esse ponto, eu vou trazer uma situação jurídica aqui que todos vivem, mas ninguém presta atenção. Qualquer jogo que você que está aí assistindo, qualquer jogo que você assiste, que você jogue, qualquer jogo que você instala, seja em qual plataforma for, quando você instala, que você aciona o jogo, qual é a primeira coisa que acontece? Política de utilização do jogo, tal. Todo mundo, ninguém lê nada, vai lá embaixo, eu aceito. Ninguém lê. Ok. Ninguém lê aquilo. É igual acontece com os aplicativos, com os programas de computador, jogos também tem. Só que os jogos têm regras mais específicas. Inclusive, obrigando o respeito à sua marca, às marcas trazidas no jogo, as reproduções ilegais, as implicações criminais. Se as pessoas parassem para ler aquela situação específica, inclusive orientando como deve ser jogado o jogo na internet, sem xingamentos, sem o uso do doping digital, sem o uso de artimanhas para complicar a vida do seu adversário. Se as pessoas lessem essa situação, elas passariam a pensar melhor. Inclusive o risco de você responder criminalmente pelas situações. Então a gente parte por aí dessa situação também, e que, penso eu, voltando ao assunto agora, vai aprofundar ainda mais a discussão jurídica do tema. Inclusive um colega do TJD Goiás hoje sugeriu um tribunal de justiça desportivo para os jogos eletrônicos. Eu acho perfeitamente viável, desde que estabelecidas as regras trazidas pela produtora do jogo e da competição em si. A gente teve muitas participações aqui, Diego.
O Micael Albuquerque falando como seria a mecânica de contrato do esportes. Pode haver um contrato com menor de idade? Interessante Dentro isso, da né? legislação brasileira, o que o Código Civil permite, pode, não tem problema. A gente tem que ver também aquelas condições do Estatuto da Criança e do Adolescente, situações de criança abaixo de 14 anos. Depende muito também da classificação do jogo, que assim como existem os filmes, classificação 10 anos, 12 anos, 14 anos, 16 anos, 18 anos, classificação livre, os jogos também têm essa classificação. E posso dizer que boa parte deles são classificações para crianças e adolescentes acima de 14 anos, seguramente alguns um bom número acima de 18, dada a violência ou dada a condição, né? Por exemplo, isso se calcula até mesmo com a formação em tese da mente do adolescente naquela situação específica para que ele jogue aquele jogo. Você pode fazer contratos para adolescentes? Pode, não tem problema. Desde que seguindo o ECA, o Código Civil, consentimento dos pais e também observar todos aqueles critérios classificativos do jogo, as regras que o jogo estabelece para que seja jogado. Inclusive, a gente teve recentemente uma expulsão que gerou revolta de jogadores do Fortnite, que é um dos jogos mais jogados hoje, de um atleta de, se não me engano, era 9 anos, supervisionado pelo pai, mas ele foi expulso do jogo porque ele não tinha a idade mínima, se não me engano era 12, para poder jogar. Como a gente pode tirar a razão da empresa que o puniu, porque realmente ele não atende aos requisitos formais daquilo? O pessoal está participando bastante aqui agora. O Matheus Alves perguntando se Goiás aqui em Goiás tem alguma referência. Alguém que é referência no esporte. Especificamente, eu sei do Team One e do Reins da eSports. E tem vários outros times aqui em Goiás. Eu ainda não tive a oportunidade, porque quando você quer se qualificar para uma área como a do eSports, você precisa estudar o macro para depois vir ao micro, né? Para poder entender como é a sua região. Sei de grandes times que a gente tem em Goiás, de eSports, e que jogam vários jogos, desde o LoL ao Counter-Strike e outros jogos que eles desenvolvem. E isso até mesmo com desenvolvimento social, eu digo. Existem muitas pessoas e muitas instituições que trazem o esporte. Já vejo isso até em projetos públicos. Achei interessante um pré-candidato vereador me procurar para poder tratar sobre uma questão dessa, um projeto público para usar o esporte como ferramenta de profissionalização de adolescentes que saem do ensino médio. Mas isso é questão mais para frente, mas achei interessante a ideia. Agora, voltando à situação, nós temos referências, agora se você quiser saber, principalmente, dos jogos de futebol, isso eu posso te garantir. Tanto no Pro Evolution Soccer quanto no FIFA, inclusive os times de Goiás têm jogadores profissionais que são vinculados aos times, Goiás Atlético e Vila. O Goiás já teve atletas profissionais, funcionários do clube, como profissionais do FIFA. Enfim, nós temos essa característica de ter jogadores que chegam nas competições nacionais e mundiais com chances de vencer. E o mais famoso deles é aquele que saiu do futebol recentemente, hoje é um jogador profissional de FIFA, e streamer, que é o Wendel Lira, que é o autor do gol mais bonito do mundo. Então ele é uma referência hoje pra gente também. E é um jogador que conseguiu sair do esporte de desempenho físico do futebol e conseguiu se adaptar no esporte digital primorosamente bem. Ele trouxe aqueles conceitos que ele aprendeu do campo para o videogame e soube adaptar muito bem. Então, sim, complementando a pergunta, nós somos referências, mas isso aí, peço perdão, é uma fase de estudo minha que vai ser a partir de agora. Eu vou estudar detalhadamente cada atleta e cada equipe goiana que a gente tem para poder tentar auxiliá-los da melhor maneira possível. A gente tem muita participação, não sei se a gente vai conseguir responder tudo antes de acabar aqui o nosso horário, nós vamos até às 7h45, mas vamos aqui agora, o Ricardo Barros perguntou o seguinte: o que você achou do preço do lançamento do PS5? Abusivo ou está dentro do que esperava?
Bom, qualquer preço que a gente trate do PlayStation 5, que foi lançado oficialmente no mês passado, mas ainda sem valores, mas qualquer preço que a gente fale é mera especulação, né? Porque ainda não existe uma posição oficial da Sony quanto ao valor do videogame. E dessa vez, como novidade, vão vir 4 modelos, com CD, sem CD, SSD, sem SSD, enfim, uma infinidade aí de coisas, pelo menos é o que se dizem. Então, se há variedade de modelos, também haverá variedade de preços. Se considerarmos o preço padrão de lançamento dos videogames nos Estados Unidos, que é onde eles começam, podemos falar que até mesmo é o preço padrão deles, $499. Vamos jogar um valor logo de cara. Se seguir esse valor, talvez um pouco mais caro o valor do top de linha, $599, algo que não é difícil de acontecer, nós temos que calcular pelo dólar uma conversão bruta. Mas isso não acontece no Brasil, infelizmente. Nós temos alguns encargos, algumas outras situações que dificultariam o acesso ao preço. Então, na realidade brasileira, sim, é abusivo. Muito abusivo. Pouquíssimas pessoas vão poder adquirir um videogame novo nessa situação. Mas esperamos que não seja tão assim, que a Sony pense na gente, que nós já somos um dos maiores mercados do mundo. Dando boa noite para o Dr. Maurílio também, presidente do IGOD, e parabenizando o Diego pela live, falando que você sabe tudo sobre o assunto. A gente já vai finalizar, já estamos indo aqui para a parte da finalização, mas tem uma pergunta do Matheus Alves que é bem interessante, é uma dúvida minha também. Você acha que quem pratica o esporte pode ganhar tanto dinheiro quanto um jogador de futebol, por exemplo? É um mercado que pode dar dinheiro para quem o pratica? Não só acho, como tenho certeza. Tenho certeza do que eu estou falando. Assim como existe a elite do futebol, por exemplo, a elite do basquete, existe também a elite do esportes. Então, nós temos atletas de esportes, vamos citar aqui, por exemplo, o Gabriel Toledo, conhecido como Fallen. Ele desenvolveu sua atividade numa qualidade de excelência tão grande, seus títulos de melhor jogador do mundo lhe levaram a um nível tão alto, que ele tem condições financeiras hoje, e ele é milionário, claro, ele tem condições financeiras hoje para se viver muito bem o resto da vida dele, se ele quisesse parar de jogar hoje. Tem empresas e marcas, as fabricantes desses produtos gamers de alto desempenho, usam o nome dele para fabricar produtos. Além disso, ele tem uma plataforma digital em que ele tenta trazer os jogadores para essa plataforma para poder interagir melhor, trazer produtos melhores, uma condição melhor de jogo e que você paga uma assinatura mensal. Então, tudo isso foi desenvolvido por um atleta que veio daquela condição de um esporte que não era tão conhecido antigamente e que ele ajudou a evoluir o esporte. Nesse contexto, e pensando nos grandes patrocinadores que patrocinam as competições, nos grandes salários de atletas de alto nível, seja de qual jogo for, eu posso garantir que um jogador, mesmo que seja um jogador profissional no início, com as altas premiações, o que ele pode angariar de patrocinadores e às vezes até mesmo de salário por uma equipe profissional de esporte, ele pode ganhar tanto dinheiro ou até mais do que um jogador de futebol. E vamos lá, Dani, estou aqui tranquilo e pode fazer pergunta aqui que a gente vai responder. Tá bom. Não, agora já são 7h43. Eu vou agradecer a sua participação. A gente tem que encerrar aqui às 7h45. Nós combinamos os 45 minutos. Mas já deixo aqui o convite para uma próxima live, porque o pessoal tem muitas dúvidas sobre o assunto. Eu agradeço muito você ter aceitado o nosso convite e já deixo aqui mesmo. Quando você quiser voltar a falar com a gente, por favor, peça desculpas ao pessoal que a gente não respondeu tudo, que a gente tem um cronograma para cumprir aqui mesmo. Obrigada, viu, Diego? Ao pessoal que acompanhou a live, acho que a Dani vai deixar à disposição aí meu Instagram, pós-live, a live vai estar gravada. Eu deixo os meus contatos, podem entrar em contato à vontade, não tenho receio em relação a isso. Façam perguntas, o que vocês quiserem saber, se você achar que a pergunta é a mais besta possível, não tem problema, pergunte, a gente vai responder com toda satisfação do mundo. E eu não sou um profissional de esportes, tá? A gente tem aprendido essa área. Eu vi uma pergunta aí, eu não sei de quem foi, só complementando, Dani, coisa de 30 segundos aí. Não existe ainda no Brasil uma especialização de esportes, algo que forme um profissional jurídico do esporte. Então, essa ideia ela vem sendo construída. Né? Já temos um livro
alguns livros que foram publicados, algumas ideias que estão começando a ser transcritas, concordâncias, discordâncias de um estudante de Direito Esportivo, que é a primeira aula de esportes para um curso de formação no estado de Goiás. Isso foi muito engrandecedor e, ao mesmo tempo, até complicado você aplicar uma disciplina que nunca foi dada assim, em curso de formação, mas foi muito bacana. E estou à disposição, quero crescer junto com todos aqueles profissionais que querem entrar na área, porque é uma área que é a mais sujeita a crescimento hoje. Agradeço ao seu convite, Daniel. Você realmente me trouxe uma oportunidade de falar sobre algo que está em evidência e que é importante, as pessoas realmente têm curiosidade. Agradeço ao presidente Maurício também pela oportunidade, a todas as pessoas do IGODD, que sem o IGODD a gente não teria esse momento hoje para poder falar. Estou à disposição de todos, a todos os amigos, colegas que acompanharam, as pessoas que têm interesse no assunto. Estou à disposição de todo mundo, para caso haja dúvidas, caso haja qualquer coisa, pode falar comigo. E já posso adiantar que muito em breve a gente vai ter um evento bem bacana, acho que você já sabe até do que a gente está falando, em que inclusive será tratado o esporte com muito mais ênfase. Muito obrigado, Dani. Muito obrigada, Diego. Obrigada a vocês, a todos que participaram. O vídeo vai ficar salvo aqui no nosso IGVT e também no YouTube. Então, se tiverem alguma dúvida, podem deixar lá. Que é isso, o Diego puder ir respondendo. Tá bom? Obrigada, gente. Até a próxima quinta-feira. Um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal.